Terceiro bloco aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Você está participando aí do Coaching Online Unifeal, uma proposta aí bem bacana de parceria entre o Instituto Evoluir e a Fundação Espírita André Luiz, no primeiro programa de coaching online pela Unifeal, com preços diferenciados e com desconto exclusivo para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. São 10 profissionais do Instituto Evoluir que você pode agendar em uma sessão experimental para conhecer mais o Coaching Online Unifeal. É só acessar unifeal.com.br, unifeal.com.br. Ainda sobre a questão da oração, qual que seria o melhor método de fazer oração? Você falou que o Pai Nosso é um exemplo, né? Uhum. Mas tem muita gente ainda que só sabe fazer o Pai Nosso, né? E quando tenta fazer diferente, sente desconfortável, sente que não vai atingir o objetivo final. O que os espíritos nos ensinaram a respeito disso? Eles nos ensinaram que nós precisamos nos reconectar. Que é o tema do encontro. Que é o tema do encontro, né? Com o nosso eu. Como eu falei anteriormente, né? Nós carregamos Deus na nossa vida, na nossa consciência. Os espíritos nos informaram, olha, onde está Deus? Ele está na sua consciência. Então, várias coisas que nós passamos e que muitas vezes pedimos, às vezes não pedimos, né? Uhum. Tem coisas aí que a gente está resgatando e vamos lá passar da melhor forma possível. Mas nós podemos modificar, porque nós também temos o nosso livre-arbítrio. Uhum. Nós pedimos para passar por determinadas provas, determinadas expiações, né? Por estarmos ainda no planeta de provas e expiações, por isso que a gente também não pode se achar aquela última bolacha, né? Porque quebrada. Exatamente, está quebrada. Uhum. Né? O planeta ainda não é de regeneração. E está caminhando para isso. Uhum. Estaremos lá, né, reencarnados aí como netos dos nossos netos, quem sabe. Mas nós precisamos realmente aprender a nos ligar. Então, aquela forma mais gostosa de você falar com um amigo. Oi, cara, tudo bem? Mais simples possível. O mais simples possível é trazer realmente essa consciência. Como ele estava falando, né, Tiago? Você estava falando a respeito de palavras difíceis, palavras que a gente vai procurar no dicionário. E tem também as pessoas que falam assim, olha, vamos rezar. Rezar. Não é orar. Uhum. Rezar é aquela coisa de reza mesmo. Vem da igreja. Bem da igreja. E não pode errar nenhuma palavrinha, senão, né? Não tem o efeito. Então. Divino. E não pode rezar. Tem muito centro que fala isso. Vamos orar o Pai Nosso, mas a Ave Maria não pode. Já é. Você já viu essa? Tem dessas também coisas. essa. E se a pessoa quer, de coração, enviar essa prece tão bonita, né? É uma prece bonita também. Nós preocupamos muito com o lado externo, nós precisamos começar a pensar mesmo do lado externo e a entender que, às vezes, a pessoa precisa de um link para se reconectar. Sim. Então, se o link está numa velhinha, a pessoa, uma senhora, um senhor, ou qualquer pessoa, vai lá, vou acender uma velhinha e vou orar. Ah, não, apaga isso, que isso não vai ter efeito. Não vai ter efeito para quem? Para aquela pessoa que acredita nisso, vai sim, vai ajudar ela a acalmar, aquela luz vai trazendo a harmonia, né? Porque ela está usando ali para focar o pensamento. Um processo material, isso. Mas é só para focar o pensamento dela. Se para ela é importante... Quem somos nós para julgar dessa maneira? Porque os espíritos deixam muito claro que o importante é a intenção, não é a forma. Se a gente realmente estudar os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, incluindo aqui como capítulo a coletânea de preces, porque para que tem a coletânea? Olha, se você tem dificuldade, eu vou te dar um exemplo. E o que é mais importante, eu vou explicar o porquê que eu fiz essa prece. O Kardec usou, como professor que era, preces modelos e uma explicação para, a partir disso,
você mesmo ir fazendo as suas preces com a sua naturalidade. Exato. Porque pensamento, ele se transveste em palavra, porque estamos encarnados e graças a Deus a gente ainda não se comunica direto pelo pensamento. Ainda Senão, bem, né? uma guerra que ia ser. Imagina como ia ser. Se com palavra difícil, direto com o pensamento, a coisa ia Mas ficar Kardec difícil. era fera, né? Esse conceito didático que ele deixou no exatamente. Espiritismo é muito bacana e enriquecedor, né? Como estudar, como se reconectar. Você precisa ainda de um modelo? Ó, o modelo está aqui. E não precisa mais? Fecha. Fecha o modelo, vai para faz você. de coração, né? Faz Com as de suas coração. próprias palavras. Exato. Vamos com Eliette Ribeiro, segunda parte aí da entrevista sobre mieloma múltiplo com o Dr. Walter Braga. Acompanha aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Doutor, por que é importante o diagnóstico precoce do mieloma múltiplo? O diagnóstico precoce do mieloma múltiplo é extremamente fundamental, porque é uma doença que vai afetando o organismo de uma forma insidiosa. Então, inicialmente, muitas vezes aparece uma dor óssea por um comprometimento dos ossos. É um câncer da medula óssea, é um câncer da célula sanguínea e a fábrica do nosso sangue é o osso, é dentro do osso, é a medula do osso. E isso leva a uma destruição óssea, então generalizada. Praticamente todos os ossos do nosso organismo são afetados por essa doença e nós podemos ter fraturas. Então, com o passar do tempo, quanto mais tarde você dá diagnóstico, maior o risco desse indivíduo desenvolver lesões ósseas e isso acabar gerando perda de função para esse indivíduo. Além dessas lesões ósseas, principalmente osso de quadril, osso da coluna, a gente tem também outros achados no mieloma, um achado de anemia, uma diminuição na produção de novas células do sangue, também pode ter um comprometimento de função renal, muitas vezes levando o paciente a precisar de hemodiálise. Então, quanto mais tempo se passa para fazer esse diagnóstico, maiores são os riscos de você ter perdas, né, orgânicas, perda de órgãos, perda de função renal ou perda de função por conta de uma fratura patológica, e isso leva a um comprometimento de função desse indivíduo. Então, é por isso que a gente frisa bastante a importância de se fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Essa aí foi a segunda parte da entrevista e no outro bloco a gente acompanha a parte final aí da entrevista sobre o tema mieloma múltiplo. Vamos falar agora de pintura mediúnica. Na sua casa espírita tem trabalhos de pintura mediúnica, né? Criaram um nome tão difícil, né? Psicopictografia. É tão simples falar pintura mediúnica. Ah, é mais chique falar psicopictografia. Ó, treinei muito para falar isso, hein? Psicopictografia. Que acaba trazendo de volta grandes nomes da arte para o cenário contemporâneo. Este fenômeno ocorre com médiuns que são sensíveis à arte e se sentem inspirações, né, dos espíritos de pintores que já estão na pátria espiritual. Estes muitas vezes voltam a pintar por meio dos médiuns por não terem aproveitado suas reencarnações. É uma das teses ventiladas aí do mundo espiritual. Muitos acabaram iludindo-se com fama e dinheiro e desta forma faziam trabalhos que não continham sentimentos nobres. Estes pintores, ao desencarnar, percebem que o seu talento artístico poderia ter confortado corações e aliviado dores dos mais necessitados. Diante do espírito que se dá conta do que é o mundo do além-túmulo, eles pedem ao Criador uma nova chance de compensar os seus erros e confusões e, retornando através de médiuns sérios, dão prosseguimento à sua evolução num trabalho conjunto, né? Numa parceria conjunta. Como entender aí a pintura mediúnica, Tiago? Olha, a pintura mediúnica é um fenômeno mediúnico
se nós pegarmos a explicação, por exemplo, da psicografia, é a mesma ocorrência. O espírito, num fenômeno autêntico, um espírito se aproxima, o médium cede seu material físico, seus conhecimentos dessa vida e anteriores, e permite a pintura mediúnica. É um fenômeno não muito diferente como qualquer outro. É claro que ele está mais próximo da incorporação ou da psicografia mecânica de cunho mais automático, pela necessidade daquele fenômeno, apesar de haver diferentes graus do transe mediúnico em qualquer fenômeno. Essa questão que muitas vezes se coloca, como é pintor mesmo ou não é, é interessante a gente verificar na história da arte que a autoria do pintor só foi importante do século XIX para cá. Porque o que ocorria, por exemplo, na Renascença, quando começou a se valorizar o nome dos pintores? No final das contas, o pintor ele era uma espécie de oficina. Então tinha o estilo dele, na qual os alunos pintavam, não, você vai usar tais cores, vai fazer assim, assim, assado, e no final ele assinava. A maioria dos quadros que nós temos de pintores do século XVIII para trás podem ter sido de um aluno, mas o conceito, toda a ideia, vinha do chefe da escola. Sim, entendi. De maneira que quando o fato de algum espírito poder utilizar o nome daquele pintor que ele representa é simplesmente uma repetição de algo que já ocorria na história da arte. O Kardec comenta sobre, no Livro dos Médiuns, capítulo referente à identidade dos espíritos, que muitas vezes não é necessariamente aquele espírito. A identidade sempre é um problema a ser pensado, por isso que o foco é o conteúdo e menos a identidade. No caso da pintura mediúnica é a mesma coisa. Se for um espírito daquela escola e está assinado o nome, isso não é o mais importante. Para alguns casos, para alguns pesquisadores, você identificar o exato estilo da pintura pode ajudar a fornecer provas da sobrevivência. Só que isso é um assunto muito complexo, porque entra em várias questões. No fundo, a maior importância do fenômeno é chamar a atenção, porque um médium que não sabe pintar e realmente aparece ali pintando, tem alguma coisa por trás. É um chamamento ao estudo. Sim. Não necessariamente um quadro pintado por pintor X, Y ou Z vai trazer uma comprovação de que é aquele espírito. E nesse caso, é uma coisa muito mais complicada, quando mínimo se aproxima daquele estilo. Mas é um fenômeno mediúnico como qualquer outro. E aí, Deise, como você encara aí? É um fenômeno mediúnico inteligente, né? Tem o fenômeno físico, que são as pancadas, né? Mexer coisas, né? E o fenômeno inteligente, que é a psicofonia, a visão, a vidência, a audiência e a psicografia, psicopictografia. Olha, eu tinha treinado, dei uma... Travou a língua. Pronto. Então, a psicopictografia, né, que são os desenhos, o Tiago estava falando e eu estava lembrando mesmo a respeito de, inclusive, outras mensagens, né? Vamos trazer isso agora assim para um dia a dia, porque pintura é um pouquinho mais difícil, né? Mas comunicação por escrito ou falado do Dr. Bezerra de Menezes é um pouquinho mais usual, entre aspas. Então, o Dr. Bezerra de Menezes pode falar aqui, pode falar nos Estados Unidos, pode falar... É o mesmo Dr. Bezerra? Então, vamos pensar sobre isso, né? Aquele espírito, como o Tiago estava falando, é um espírito que tem um escol, né? Um espírito que está coordenando outros espíritos. E ele pode, sim, fazer isso pela grandeza espiritual dele, mas se ele não puder, ele manda um representante que vai ter a mesma linha de raciocínio, as mesmas palavras e tudo mais. E a segurança que nós temos ao estudar a doutrina,
através, principalmente falando de mediunidade, tem que ser o livro dos médiuns, né? Não tem como sair fora. Nós pegamos o livro dos espíritos, nós pegamos o evangelho para nos dar a consciência moral e tudo mais, mas falar de mediunidade, vamos lá, livro dos médiuns. E o livro dos médiuns traz, desde o primeiro capítulo até o finalzinho, esses conceitos para nós estudarmos com uma fé mais robusta, né? Eu acredito, não é porque o Tiago está falando, não acredito porque que o Cláudio está falando, não, eu acredito porque é uma razão, nós acreditamos, estudamos e acompanhamos que 1 mais 1 é igual a 2. E tem uma coisa, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, esse é um fenômeno recente. Na verdade, não. Na primeira edição da Revista Espírita, em 1858, há um artigo ali sobre um desenho da casa de Mozart. Aí não é pintura, no caso era o desenho. Mas então é um fenômeno... E por isso que no próprio livro dos médiuns, Kardec fala tem médiuns que podem se manifestar via poesia, via música, e via desenho, e por que não, via a pintura. O que ocorria naquele momento é que houve um certo frisson de, nossa, os espíritos vão mostrar como é que são as casas, como é que são... Né, como é o mundo, como é que é o mundo lá. No primeiro momento, o Kardec mostra, olha, e pode ser, pode não ser, porque tem um processo mediúnico, não dá para afirmar que a casa de Mozart é exatamente assim, e com o passar do tempo ele foi dando uma acalmada no pessoal, não vamos... Vamos valorizar isso aí, não, né? Vamos ficar com o pé no chão. Vamos ficar com o pé no chão, não vamos viajar, o importante não é se a casa é assim o assado, houve até psicografia de partitura, quer dizer, um trecho de sonata de Mozart. Então não é um fenômeno tão novo assim. Tem estado mais em evidência, né? Principalmente porque não deixa de ser impressionante ver alguns médiuns trabalhando, a velocidade. Às vezes, eu já pude acompanhar o trabalho, por exemplo, da médium Valdelice Salum, a velocidade, a maneira como ocorre, é visualmente impressionante. Às vezes pinta 3 quadros em cima um do outro numa velocidade absurda, mas é um fenômeno mediúnico como qualquer outro que também a gente tem que pensar esse fenômeno dentro das diretrizes da mediunidade como um todo. Estudando aí o livro dos médiuns, né? Tá em cartaz o espetáculo E a Vida Continua, né? Hoje é dia 15, então tem mais 10 dias aí de espetáculos. Até o dia 25 de março a temporada prossegue. É baseado na obra de André Luiz e Chico Xavier e mostra aí a história marcada por traição, ódio, desejos de vingança, mas também testemunho de renúncia e amor. Apresentações todos os domingos às 18 horas, Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. Mais informações e vendas pelo telefone 11 3209 4858. 3209 4858. Tiago, o que é erraticidade? Erraticidade é um estado do espírito após a sua desencarnação. Todo espírito que ainda necessita encarnar, que ainda não chegou àquele estágio de poder encarnar somente como missão, ele, ao desencarnar, é um espírito errante. Ele está errante porque ele está errado, porque ele está errando? Eu já ouvi essa. Erraticidade é simplesmente um termo para dizer, não, é o estado entre uma vida e outra. Simplesmente isso. Nada muito fora. E como que é a vida nessa erraticidade? Fica muito tempo, pouco tempo? Tudo vai depender do estado que o espírito desencarnou e das necessidades evolutivas dele. Ele pode ficar por algum tempo no mundo espiritual, aprendendo, realizando trabalhos, pode ficar se culpando, pode ficar em si mesmado. Existem vários estágios, inclusive para quem tem curiosidade, além da própria peça em si, vale muito a pena dar uma estudada no livro Céu e Inferno, onde ele mostra diversos casos, porque a quantidade de situações no mundo espiritual é igual à quantidade de espíritos, porque cada espírito desencarna de uma forma, tem um estado de consciência, tem suas questões, porque as coisas não são fixas. Não é como... não tem um céu, um inferno, ou um Hades, ou um Valhalla para outras religiões. Né? Não existem locais fixos e nem situações fixas. Tudo depende do estado do espírito. Se ele é mais desapegado à matéria, ele vai estar com maior liberdade de ação no mundo espiritual. Se ele está mais apegado à matéria, ele vai ter, inclusive, ilusões
materiais, vai sentir falta de comer e outras necessidades físicas. Então, tudo isso vai variar. E todo espírito que desencarna, ele passa por um processo onde ele está um tanto quanto atrapalhado, um estado de perturbação. Por quê? Você estava num estado e foi para outro. É natural. É natural. Esse estado, ele pode se alongar? Pode. Ele pode ser mais curto? Pode. Então, mais importante do que nós pensarmos, como que eu vou viver? Eu vou ter uma casa ali da colônia X, né? Tem como fazer poupança de bonusório agora para comprar casa, essas coisas? Banco de nosso lar, né? Para fazer banco, essas coisas. Isso não é importante. O que é importante? Fazendo a nossa parte cotidianamente, porque o que importa para o espírito desencarnado, a situação que ele está, é uma exteriorização do estado interno. Então, o espírito que está em perturbação, porque está cheio de culpas, está cheio de arrependimentos, está muito desequilibrado, ele vai plasmar ao seu entorno uma situação de desequilíbrio. Então, é muito mais uma exteriorização dos estados internos do espírito, e é claro, semelhante vai atrair semelhante. Né? Ficam os grupos ali reunidos. Aí, da mesma forma que a gente procura nossos grupos encarnados, de uma maneira muito mais fácil, é o que ocorre no mundo espiritual, a gente vai achar os nossos afins, sempre partindo daquilo que nós somos internamente. Reflita aí sobre essa questão, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. Até já.